De uma mulher que teria atacado o marido durante um churrasco com amigos, com o espeto do churrasco. Ela simplesmente tuchou o espeto no marido. Isso aconteceu no Jardim Edi, na zona oeste de Londrina, e esse é o momento que ela é colocada aqui, ó, na viatura da polícia. Eu disse ontem pra você aqui que a nossa equipe tinha recebido uma denúncia e que a gente ia buscar mais informações. Já disse pra você que a gente é extremamente ético e sério quando vai apurar essas histórias. Até para garantir, o meu compromisso com você é de trazer a verdade, é de trazer a informação com todos os detalhes, com tudo aquilo que a gente tem que ter para garantir que você não seja enganado. E de verdade, se a gente tiver uma informação aqui e ela não se confirmar, a gente não dá. Ninguém traz informação aqui simplesmente para dar audiência, para chamar atenção, não. Se você vier aqui, pode ter certeza, isso passou pela nossa equipe, isso foi apurado, todos os detalhes foram conferidos, foram checados na polícia. E ontem, quando chegou a informação de que essa mulher estaria sendo acusada de agressão, que ela trabalhava como babá e que teria agredido a criança que ela cuidava, 3 aninhos de idade, a gente foi atrás e conseguimos conversar com a mãe dessa bebezinha. 3 anos, tá? O depoimento é impressionante. Ela chega a dizer que no momento a criança apanhou de chinelo da babá e ela ficou nervosa e fez xixi nas calças. Sabe o que a babá fez? Pegou uma mangueira, começou a jogar água nela e como ela não parava de chorar, tuchou a mangueira, enfiou a mangueira na boca dessa criança, gente. Chegou ao ponto da menininha de 3 anos, e eu tô preservando o nome dela aqui, tá? Tô preservando o nome dela até para não expor essa criança. A própria mãe conversou com a gente, mas nós não vamos identificá-la também. Não quero transformar essa criança em vítima 2 vezes. Chegou ao ponto dessa criança virar para a mãe e falar assim: mãe, ela me bateu. Imagina como é que fica uma mãe ao ouvir de uma criança de 3 anos que a babá bateu nela. Uma mulher a quem ela confiou. Gente, é muito sério. Quando você confia a sua criança, seja uma creche, seja uma escola, seja uma babá em casa, você está confiando os cuidados do teu bem mais precioso, né? De um filho, de uma filha. Gente, é uma história terrível, tá? 12:05. Então é a mesma mulher que teria esfaqueado o marido nesse churrasco no domingo, espetado ele. Essa mesma mulher teria agredido essa criança. E o repórter Guilherme Batista vai contar tudo pra gente. Marcinho do Procon, fecha ali, enche a tela. As marcas da agressão ficaram espalhadas pelo rosto da menina de apenas 3 anos. Segundo a mãe, que prefere não se identificar, a criança foi espancada pela própria babá. Sempre eu deixava ela com a minha filha, porque eu confiava nela, né? Uma menina, pra mim, aos meus olhos, era confiável. Mas daí até então, a minha filha não reclamava de nada. Aí aconteceu isso. Dá um sentimento muito de dor, sabe? De revolta, raiva. Que quando ela entrou assim na delegacia, que meu irmão foi buscar ela olhou pra mim e falou assim: mamãe, falou, né, o nome dela, ela me bateu. Naquilo, né, eu desmoronei, né, de lágrimas, que ela me abraçou. E olhando pro rostinho dela, praticamente ela tava irreconhecível, né. O episódio aconteceu nesta casa no Jardim Edi, na zona oeste de Londrina. Tudo começou quando a agressora, aparentemente transtornada, usou um espeto de churrasco para ferir o marido. Assustada com a cena, a menina, que até então estava sob os cuidados dessa mulher, começa a chorar desesperadamente. A babá então parte para cima da criança, que leva diversas chineladas no rosto. Ainda mais amedrontada, depois de ser espancada, a garota faz xixi nas calças. E a babá, não satisfeita, usa uma mangueira do quintal da casa para continuar com a sessão de tortura. Minha filha estava praticamente sem roupa. Minha filha fala de um jeito assim que é assustador, né? Que diz que a babá bateu deu um monte de chinelada no rosto dela. No rosto? No rosto. Nos olhos, tanto que eu levei ela no médico, estava sangrando o olho dela. E daí catou ela com as unhas no rosto, no pescoço, assim. E depois começou a jogar água com a mangueira nela. Jogou água dentro da boca dela, tudo. E que tentando fazer ela se afogar. É, porque toda vez que a gente leva ela no banheiro pra fazer xixi, ela fica falando. Ela fica perguntando pra mim assim: mãe,
que nem a babá vai ficar presa. E ela já tá com aquele trauma, né? E tudo ela grita, tudo ela tá bem revoltada. A acusada foi detida pela polícia e encaminhada à delegacia, onde a mãe da criança registrou um boletim de ocorrência por agressão. A mulher conta que usava os serviços da babá há pelo menos 4 meses e que isso nunca tinha acontecido antes. Ela gostava muito da babá. Então, assim, eu não desconfiava de nada se ela estava judiando da minha filha, porque ela gostava muito. Tanto que a menina que cuidava dela tem um bebezinho de 1 ano. Então, assim, eu não acreditei quando ela fez isso. Fiquei passada, né? Na hora ali ela estava irreconhecível. Se eu olhava pra ela, o olhinho dela estava escorrendo sangue. Revoltada, a mãe espera agora que a justiça seja feita e que a babá responda pelo crime de trás das grades. Eu espero justiça, né? Que ela fique presa, né? E pague pelo que ela fez, né? Que não é justo soltar ela, né? Vai que ela também pega outra criança pra cuidar, né? E faz a mesma coisa. Não, ela tem que ficar presa, né? Pra mim, ela tem que ficar presa, pagar pelo erro dela. Tá aí, gente. Essa história toda é óbvio que revolta, que nos deixa, no mínimo, né, pensando, por que alguém vai buscar essa profissão? Concorda? Ninguém obriga ninguém a ser babá. Ninguém obriga ninguém a trabalhar com criança. Eu sei de gente que adora criança, sei de gente que não gosta de criança. Não gosta, assim, de cuidar o tempo todo. Tem gente que faz uma opção, eu não vou ter filhos. Eu não gosto nem de ficar com os meus sobrinhos. Tem gente que faz essa opção. E não dá para discordar de quem diz que não gosta de criança. Ok. Só que aí a pessoa não pode ser babá. A pessoa não pode trabalhar de professora. A gente tem que ter, no mínimo, noção, né? Você não gosta de algo? Ah, eu não gosto de animais. Beleza, você arruma um emprego num pet shop. Tá errado. Ah, eu não gosto, eu não gosto de ver sangue. Ah, tá, você vai ser enfermeira. É uma noção que a pessoa tem que ter, né? Agora, nesse caso, ô Guilherme Batista, pelo que a mãe fala, a gente pode falar em crueldade também, né? Porque não foi uma vez só. E para chegar ao ponto de uma criança de 3 anos dizer, ó, a tia me agrediu, mãe. É porque realmente isso estava sendo recorrente, né, Gui? Pois é, Juliano, foi uma situação bastante complicada e a gente conversando com essa mãe, a gente consegue perceber o quanto a criança ficou afetada. A entrevista foi feita inclusive na sede do IML, onde a menina deve passar ainda hoje por exames de corpo de delito. Os exames podem comprovar as agressões e vão ajudar aí a polícia nas investigações desse caso. E aí, quando a menininha chega junto com a mãe, normalmente eu sempre converso com a criança, tento interagir e eu percebo que essa criança de 3 anos está realmente bastante assustada, bastante traumatizada. No meio da entrevista, inclusive, a menininha começa a chorar, ela está distante, né, alguns metros junto com a tia, mas ela começa a chorar, pedir pela mãe. Ela que também já passou por alguns exames num hospital aqui de Londrina, ficou até inclusive traumatizada com o atendimento médico, ou seja, mais do que essa agressão física, o trauma na vida dessa criança possivelmente vai ser para sempre. Ela vai crescer e eu acho que ela vai lembrar até o final da vida dela desse dia em que ela foi espancada e torturada, né? Ou seja, mais do que usar aí o chinelo para bater no rosto da menininha, o rosto que inclusive ficou marcado aí com essas lesões causadas pelas chineladas, essa babá usou. Eu acho que o que mais impressiona nessa história toda, Juliana, é justamente essa questão. A menina faz xixi nas calças, aí em vez disso, trazer aí a babá de volta para a realidade, na verdade ela fica ainda mais revoltada. E usa essa mangueira para dar um banho na menina e enfiar, inclusive, a mangueira na boca para fazer com que a menina parasse de chorar. A gente, inclusive, também já entrou em contato com o NUCRIA, que é o Núcleo de Proteção a Crianças e Adolescentes Vítimas de Crime aqui de Londrina, um órgão da Polícia Civil, seria a delegacia responsável por investigar casos de violência cometidos contra crianças e adolescentes, mas a informação que a gente recebeu é que esse caso ainda não chegou ao NUCRIA. Ao que tudo indica, a Polícia Civil, o caso foi registrado no 2º DP, viu, Juliano? Então, nessa primeira fase, as investigações devem ser tocadas pelo 2º DP e aí nos próximos dias essa investigação vai ser encaminhada lá para o NUCRIA. A gente também está tentando confirmar se essa mulher ela permanece detida.
No dia, no sábado, ela é presa pela polícia, mas pela agressão cometida contra o companheiro. A mãe da menina só leva essa situação da agressão contra a filha para a polícia no dia seguinte. O BO já está registrado, a gente conseguiu confirmar isso, mas a gente não tem ainda a confirmação se essa babá ela continua presa ou não por conta dessa agressão cometida contra essa criança. Mas é um caso bastante revoltante realmente. A gente conversando com a mãe, a gente sentia ali a revolta, até a tristeza dessa mãe que confiou aí a segurança da filha por 4 meses para essa mulher e no último sábado viu tudo cair por água abaixo, Juliano. Guilherme, é importante a gente dizer aqui, até falar ao delegado-chefe Osmir Neves, a Polícia Civil precisa, através do setor que atende a imprensa, concentrar essas informações, porque é um absurdo. Todo mundo da nossa equipe, desde cedo, ligando e tentando descobrir se essa mulher segue presa ou não, e ninguém tem informação. Aí é difícil, né? Aí fica difícil até pra gente passar de forma correta a notícia para quem está em casa. O Guilherme, que entrou a fundo nessa história, o Lucas aqui na redação, todo mundo ligando para delegacias, ligando para carceragem, e ninguém nos informa, essa mulher foi solta ou essa mulher está presa. E de verdade, é a Polícia Civil que tem que passar essa informação. De algum jeito, tem que haver esse tipo de confirmação ou não para a imprensa, tá? É o mínimo que a gente espera da polícia. 12h14. Já já você volta, Guilherme.